Bom dia, meu nome é Vinícius. Eu acho que essa questão assim do esquecimento da natureza, como você falou, do esquecimento indígena, se dá a partir dessa selva de concreto que a gente se internou, né, que é as cidades, tals, e a gente acaba esquecendo realmente, tipo, a gente isola, faz de dois mundos, o lado da natureza e o lado da nossa selva de concreto, do nosso ambiente, que é a sociedade branca, né? Enfim, e eu acho que é isso, que essa questão da diferença indígena se dá por conta disso. Então, alguém quer fazer alguma outra questão, como um comentário? Oi, meu nome é Rebeca, eu sou do segundo B, da Escola Matarazzo, e eu queria fazer uma pergunta para o Alex. Acho que é esse o nome, né, que o senhor falou. É Alex, né? Ah, pelo amor de Deus, gente. Enfim, é que o senhor falou que que a maioria do povo fala que vocês não têm religião, mas você tem. E como que é? Se o senhor puder falar. As religiões é uma coisa engraçada. Todo mundo quer fazer a cabeça do outro, né? Nós não, a gente tem que cortar. Mas de vez em quando aparece alguém e fala assim, eu queria ir no ritual de vocês. Então o que é o ritual? O ritual nosso, ele acontece todas as noites. Então os outros falam assim, que horas que é? Não, eu estou falando que é a noite, quando começa a escurecer, vão chegando. Então ninguém usa relógio, está chegando. E que hora termina? Não tem horário para mim, vai começar aí de novo. Então, pode começar às 7 horas, pode começar às 6, pode começar às 8, e daí vai até a hora de acabar. Às vezes pode acabar às 10, às vezes pode acabar às 11, às vezes pode acabar à meia-noite, ou às vezes até outro dia. O ritual nosso é assim, por exemplo, tem uma casa sagrada, e como a casa sagrada é uma casinha de pau a pique, barreada, às vezes usava chapéu, mas hoje não usa chapéu porque não tem, então usam um brasileiro. E por isso que os jesuítas não viram um templo, então por isso que eles confundiram, porque para nós tudo é diferente. Então, por exemplo, na cidade, a gente vê, você não precisa falar se o cara é pastor, você olhou a cara do cidadão, você já percebe. Padre também é a mesma coisa, bispo nem se fala. Agora o índio não, o índio é índio. Daí você passa lá, é o cacique, mas o cara está esperando passar, por exemplo, para passar um cara bem vestido, terno e gravata. E daí o cacique é uma pessoa simples, o pajé também é a mesma coisa. Né? Então as pessoas chegam lá na aldeia e eles ficam loucos, eles ficam esperando que esse pajé vai passar. E daí quando a gente está esperando aqui, depois a gente não viu. Que hora o pajé vai passar? Ele já passou várias vezes aqui perto de vocês. Porque é uma pessoa simples e não é isso. Então para nós, a gente tem essa casinha simples e à meia-noite as pessoas vão para lá e as mulheres vão chegando, tem a fogueira, e daí a gente tem o fumo de corda, e as mulheres ficam cortando fumo, na fogueira põe uma água quente, e daí vai tomando chimarrão, conversando. A gente conta até piada dentro da reza. Não é igual do branco não, tem que ter aquela coisa assim, tudo, ó Senhor. Então, pererê jamais, né? Mas na hora da necessidade não tem problema, sabe? Então o que acontece? Ali é um lugar comum. E daí as pessoas ficam ali, para lá e para cá, as crianças, entre os cachorros, né? Tem cachorro aqui na casa de reza à noite, aí vai matar os cachorros, não, o cachorro quer entrar. E daí o que acontece? Tem um momento que daí as pessoas vão fazer isso que vocês viram, vai ter música, então meninos, os tocadores, e fica ali uma hora cantando música. E depois que cantou as músicas, às vezes o pajé vai ter um momento de cura, que daí põe um banquinho, e os doentes vão lá e sentam na frente e o pajé vai fazer cura. Então, os que fumam no cachimbo, todo mundo fuma no cachimbo. E daí o pajé vai curar as pessoas. E ele passa a mão no local, e onde tiver doença, ele tira e transforma em objeto. Né? Então é isso que ele faz. Então ele tira a doença, porque tem que ficar tirando a doença, porque senão no futuro ela vem pesada, né? Então o branco está acostumado com dipirona. Está com dor de cabeça? Dipirona. Daí quando está velho, pá, daí não vai dipirona, daí é câncer. Entendeu? Daí já é tarde. Então o pajé cura as pessoas, porque a gente está sempre pegando doença.
espiritualmente. Então ele está sempre tirando uma dorzinha que tem na cabeça, o pajé vai tirar aquela dor, porque às vezes tem um objeto lá dentro, ele tira. Então ele faz cura. Né? Então esse é o estilo do pajé. O pajé faz cura. Mas na aldeia a gente não chama pajé, a gente chama de jamônio. Porque pajé a gente fala só para os não íntimos, que é a maioria do povo brasileiro conhece a palavra pajé, né? Pajé não usa na aldeia. Porque pajé quer dizer um palavrão também. Sim, pajé é quando você quer xingar ele. Ah, sai daqui, seu pajé. Daí você chama ele assim, sai daqui, seu feiticeiro. Porque pajé quer dizer feiticeiro. E o curandeiro não é feiticeiro, o curandeiro é jamônio. Entendeu? É igual quando você quer falar uma palavra ruim, você usa a palavra pajé. Mas como o povo da cidade não sabe, então a gente fala pajé. Mas entre nós a gente fala de jamônio. Tá? Então a religião nossa é assim, é essa coisa assim como se fosse uma confraternização, é toda noite. Então isso para nós é a religião. Então a gente canta para falar com Deus. E todo mundo fuma no cachimbo. Então vai fumar no cachimbo, fazer aquele círculo, depois termina, passa para outro e assim vai indo. Até a hora que a turma desistir e vai para casa. Certo? Tinha outra pergunta do rapaz, né? Não sei se essa era para mim. Então, acrescentando o que o parente falou, porque geralmente nós indígenas trata como parente, né, entre a gente, né, questão, nós indígenas não nascemos com religião, nós nascemos com espiritualidade, né, e depois de determinado momento da tua vida, você segue aquilo que você acredita. Tem pessoas do meu povo que é evangélico, outros são católicos, outros são budistas, isso falando do meu povo. Aqui nós estamos aqui nós temos aqui eu, Caimbé, mas eu tenho Pancararé, Pancararu e Guarani. Então isso aqui é uma diversidade cultural muito grande, só em questão de povos indígenas. Aí vamos tratar de outros povos também aqui, de outras pessoas aqui. Imagina a diversidade que tem aqui de conhecimento, de visão, né? Então a religião para nós, no caso falando do meu povo, né? A gente não tem templo, né? Do meu povo, nós tem terreiro. Onde terreiro a gente dança os nossos toré, né? Vocês não dançam toré. Guarani é outro nome, não é isso? É isso mesmo, Tonjaro, não é isso? Então, nós não, nós toré. Isso é questão do indígena do Nordeste, né? Onde nós não dança da forma deles, a gente dança sempre em círculos, né? Então a gente tem esse instrumento, né? Que é... Quem conhece esse instrumento aqui? Como é o nome? Chocalho. Não, o nome disso aqui é maracá ou maraca. Tem pessoas que chamam maraca ou maracá. Nunca chocalho. Chocalho para nós é um chocalho que bota no pescoço dos animais quando a gente solta ele na solta. Solta o que é? Mato. É um mato grande. A gente pega aquelas vacas, aqueles bichos, bota um chocalho no pescoço. E como é que eu vou soltar ele no meio do mato grande? Como é que eu vou achar ele de novo? Né? Então bota um chocalhinho no pescoço e ele fica trim, 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 trim. Ali tem uma vaca, entendeu? Então é o chocalho, o nome disso aqui é maracá. Então geralmente a gente cultua o nosso Deus, né? Eu sou evangélico, eu uso geralmente a parte do maracá como cultura, né? Mas pessoas do meu povo, nós temos o nosso lugar sagrado que não é templo, é um lugar aberto, né? É um lugar milenar de muitos anos, onde vem da nossa origem, que é um lugar chamado ilha. É um lugar chamado ilha. Ilha, para nós, não é aquele montoeira de terra onde é cercado por água. Não. Para nós, ilha é uma cachoeira que a gente tem, onde tem o nosso sagrado. E geralmente lá tem um pau-ferro, né? Onde a gente adora o nosso Deus Tupã, né? E nessa localidade. Então funciona assim. Nós temos o nosso cântico também. Deles são diferentes, eles cantam em língua, né? Nós não, porque a maioria dos indígenas, talvez me corrijam aqui, do Nordeste perderam o nosso tronco linguístico, nossa forma de falar em línguas. Por quê? Porque existiu duas retomadas do Brasil, que foi pelo Nordeste e pelo Sul. Então, o nosso inimigo do Nordeste, que entrou em 1500, que entrou daquela forma que entrou, foi bem grosseiro. E nisso foi devastando toda nossa origem, nossa linguística, O que entrou pelo Sul foi mais sociável, começou a dialogar, começou a falar, e isso causou para os indígenas do Sul uma forma mais
branda de lidar com a situação. Né? Nós, Nordeste, não. Foi logo chegando e matando mesmo. Não tinha negócio de falar. Já chegava matando. E nós vivia tudo na região do mar. E nós corremos tudo para Caatinga. Porque, imagina, né? Eu estou com a minha família, chega uma pessoa querendo matar minha família. E nisso eu corri para onde? Para Caatinga. E o Nordeste tem uma questão. Quem vai falar na Caatinga aqui? Acho que vocês já ouviram falar Caatinga. O que é Caatinga? Caatinga é uma mata nativa. Tem Amazonas, né, que é aquelas matas maravilhosas, aqueles lugares lindos. E para nós, Nordeste, nós temos a nossa Caatinga. É um matinho bem pequenininho assim, bem sequinho, mas muito rico de vida. Né? Tem um tatu, tem um veado da Caatinga, tem a onça, tem vários, tem um tatu-bola, tatuí, tatu verdadeiro, o chima, tem vários tipos de animais. Né? E nós, quando nós se reunimos para falar um pouco da nossa espiritualidade, nós se reúne, existe o toré. O toré a gente sempre dança com o maracá e tem alguns cânticos que falam bem assim. Oh, lá em cima tem uma luz e o nome dela é Tupã. Lá em cima tem uma luz e o nome dela é Tupã. Oh, é Tupã, é Tupã, é Tupã. Oh, é Tupã, é Tupã, é Tupã. Então é isso. Esse aqui é um cântico sagrado do nosso povo, é um deles. Né? Nós temos diversidade de cânticos, que a gente se direciona na espiritualidade ao nosso Deus Tupã, nosso Deus Anderu, né, em outras línguas, né? Então é dessa forma. A espiritualidade nossa, falando um pouco da religião, é isso. Nós povo Caimbé, viva assim, ok? Muito obrigado. Meu nome é Jéssica, eu sou do primeiro C. E eu queria perguntar para a galera do LGBT por que vocês acham que é tão difícil para o povo aceitar a opinião dos outros e o gosto dos outros. Bom, não é opinião, né? Assim, difícil as pessoas aceitarem qualquer coisa que é diferente da norma, vamos dizer assim, do que é tido como comum, padrão. Acho que isso acontece não só com os LGBTs, mas assim, acho que nós temos aqui em comum, com todos que estão aqui, tem isso em comum, entendeu? O modo de vida, por exemplo, indígena é completamente diferente do modo de vida das pessoas da cidade, e as pessoas têm uma dificuldade incrível de respeitar isso, né, de respeitar que eles precisam daquele espaço, de respeitar as terras indígenas, por exemplo. Então, assim, eu acho que a questão não é só uma dificuldade de respeitar as LGBTs, as pessoas LGBTs, mas acho que tudo que é diferente, que não é tido como padrão pela nossa sociedade, entendeu? Um cabelo afro, o Cadu pode falar sobre isso, causa estranhamento na rua, e é só um cabelo, gente. Então, assim, é muito estranho como a individualidade, qualquer coisa que saia um pouquinho da regra, já causa todo um furor, assim, principalmente em determinados lugares. Eu sou do interior de São Paulo, moro em São Paulo hoje. Em São Paulo tem bolhas e ilhas que as coisas não causam tanto estranhamento. Mas, por exemplo, na minha cidade de onde eu vim, se você sai com alguma coisinha diferente, já todo mundo chora na rua. E é muito estranho isso, por exemplo. Foi. O que o Luiz falou é bastante feliz. Essa comparação que ele fez com a nossa sexualidade, e ele falou do meu cabelo, né? O meu cabelo ele causa estranhamento para algumas pessoas, né? O nosso, no caso, causa estranhamento para algumas pessoas. Mas o que ele tem de artificial? O que eu fiz para que ele chame essa atenção? Ele só não está dentro de uma norma, né? Eu posso adequá-lo? Posso, e é legítimo. É legítimo também, se eu quisesse alisar meu cabelo, é legítimo, não tem problema nenhum. Mas ele está fora
dessa norma. Quando a gente fala da sexualidade e das identidades sexuais, a gente também está falando de pessoas que naturalmente estão em desvio de uma norma ou do que é entendido como correto ou adequado, né? Tem pessoas que estão com um desvio menor, né? Que estão mais adequadas a essa sociedade, né? Que entre nós chamamos de normativos, quer dizer, está dentro de uma norma. E as pessoas que estão mais distantes dessa norma, que são as pessoas não normativas. A escolha que a gente tem entre ser normativo ou não ser é muito pequena. E por isso que eu gostei tanto do exemplo que ele usou aqui do cabelo. A escolha que eu tenho, por mais que eu alise meu cabelo, ele nunca vai ser como o seu. Ele sempre vai ser um cabelo diferente. Pode ser muito bonito, mas é diferente. Então, dentro da sexualidade, a gente pode pensar que nós não nos restringimos a ser heterossexual ou homossexual. Nós podemos ser muito mais coisas. Nós não nos restringimos a ser homem ou mulher. Nós podemos ser muito mais coisas, né? Só que existe uma sociedade que nos diz: você tem que ser desse jeito. Você é homem, tem que ter o cabelo curto. Você é mulher, tem que cuidar dos irmãos, tem que cuidar da mãe, tem que cuidar de todo mundo. Aonde está escrito isso, né? Aonde está dito que só as mulheres podem pintar a unha e os homens não? Será que a minha masculinidade ela é tão frágil que uma unha pintada leva ela embora? Então é isso. O incômodo que existe nas pessoas é justamente do confrontamento que você vê pessoas diferentes ou vivendo uma sexualidade diferente, uma identidade de gênero diferente, criam na gente, né? Se eu descubro que não é suficiente ser homem ou ser mulher, se isso é possível para mim, pode ser possível para qualquer pessoa, né? Então, esse instigar que a nossa sexualidade traz acaba sendo atua por um lado muito positivo, que traz um desenvolvimento, um pensamento novo, mas também traz uma violência que nos permeia, né? Que nos envolve. Obrigado. Quando você pergunta o porquê, né, eu fico pensando sempre onde isso começa, né? A gente não chega nessa norma que a gente está falando aqui por acaso. Isso é uma construção, né? E é uma construção social e uma construção cultural. Então é muito bom a gente lembrar que várias sociedades, são centenas, milhares de sociedades no mundo, não têm esse problema. E inclusive sociedades indígenas, né? Sociedades africanas, povos originários, que tratavam disso com uma naturalidade muito maior do que a gente trata, do que a gente luta para tratar hoje, né? Quer dizer, tanto na questão da orientação sexual quanto na questão de gênero também, né? Na transgeneridade, a pessoa que nasce com um sexo diferente da identidade que ela assume, quer dizer, essas pessoas em várias sociedades são tratadas com a maior naturalidade do mundo. E, então isso é uma formação cultural. Do mesmo jeito que é uma formação cultural, do mesmo jeito que constrói isso, a gente pode desconstruir isso também. E é para isso que a gente está na luta há um bocado de tempo, né? De reverter esse processo de engessamento de cabeças, né? Porque é basicamente isso que tem acontecido há 500 anos. Só que completando a ideia dele, porque assim, eu acho que tem a ver com esse negócio você falou assim, do respeito, eu acho que, completando o que o Bandim falou, que e gera muito medo também, gera medo de quem está querendo controlar as coisas,
de quem está no poder e de quem quer o controle. Porque quando você abre as possibilidades de novas formas de se viver e novas formas de se atuar socialmente, isso gera questionamento. Eu falo eu sempre falo, acho que o problema não são as respostas certas, são as perguntas certas, entendeu? Então, quando gera questionamento, você começa a pensar por si mesmo, isso é muito perigoso para quem controla tudo isso que a gente está vendo aqui e quer manter controlando, estão ameaçando até agora controlar através da força, então. Acho que eu queria continuar nesse gancho que ele colocou, porque acho que não é só uma questão cultural ou de opinião. De fato, a heteronormatividade e o racismo são estruturas de poder. Então, a gente não está falando só de alguém que acha a gente mais ou menos bonitinho ou que não tolera como a gente é no dia a dia. Mas a gente está falando de uma sociedade que ela é marcada por essas intolerâncias. A gente está falando, por exemplo, no meu caso, que atualmente tenho trabalhado muito com a saúde das mulheres negras. As mulheres negras são as mulheres que mais sofrem violência obstétrica. As mulheres negras são as maiores, têm os maiores índices de morte materna. As mulheres negras são as que menos fazem pré-natal. E não tem a ver só com o fato de que... E não tem a ver só com a questão social. Tem a ver, sim, com o racismo. Posso te fazer uma pergunta? Você se identifica como mulher negra? Sim. Ah, tá. Essa pergunta me desconcerta porque ela pega por várias... Não, eu acho importante você trazer o seu marcador de onde você está falando, porque eu acho que as mulheres negras dizerem que elas estão nos lugares de estudo de si mesmas é importante. Sim, sim. E por que essa pergunta me pega de uma forma visceral, assim, né? Porque eu tenho plena consciência que eu sou uma mulher negra, porém eu sou privilegiada porque eu não tenho a pele tão escura. Porque no Brasil a gente tem majoritariamente um racismo que ele é pela marca. Quanto mais escura a sua pele, maior vai ser o preconceito, a discriminação que você vai sofrer ao longo da sua vida. Isso da infância à velhice. Então a gente está dizendo aqui que não é só uma questão, isso não é só uma opinião, uma cultura, é sim uma sociedade que ela é estruturada para que algumas pessoas, e aí entra o padrão heteronormativo branco, homens brancos de meia idade, na grande maioria das vezes vão ter salários, vão ter condições de vidas melhores do que todo o restante da população. Não é pouca coisa, né? É muito. Tá. Agora eu posso fazer o meu adendo? Agora que você tocou na questão da estrutura de poder, quem é que fez a pergunta? Tá. Não é uma questão apenas de opinião. Respeitar a opinião das pessoas é fácil. Opinião é se eu gosto de sorvete de chocolate ou de sorvete de baunilha. A questão é se eu respeito ou não as escolhas que a outra pessoa faz para a vida dela. A vida do outro é o corpo do outro, é a sexualidade do outro. Teoricamente, em termos de direitos e de vida e de responsabilidades, ninguém tem nada a ver com aquilo. Só que não mexe só com opinião e não mexe só com o direito do outro. Mexe com o quê? Mexe com uma estrutura de poder, mexe com reprodução e mexe com capital. Por que mexe com capital? Nossa, já lá vem anarco falar de capitalismo de novo. Puta que pariu. Pois é. A gente é assim mesmo, gente. Anarco, a gente vê capitalismo em tudo, porque o capitalismo está em tudo. Infelizmente, ele está. Como é que o capitalismo se estrutura? Ele se estrutura na ideia de que você precisa de trabalhadores para produzir material, o material é vendido, esse material é vendido, ele produz lucro, e valor trabalho que vai para o trabalhador, que é extraído o lucro, aquele pouquinho que você recebe depois daquilo que você trabalhou loucamente para receber, certo? Certo. Sem o trabalhador para trabalhar, não tem um lucro. Como é que você faz para produzir trabalhadores? Como é que se produz pessoas? Gente, como é que se faz pessoas? Sexo. Qualquer sexo? Sexo com camisinha produz pessoas? Sexo com anticoncepcional produz pessoas? Sexo homossexual produz pessoas? Sexo bissexual meu com a minha esposa produz pessoas? Não. O que acontece se todo mundo descobrir que, enfim, as pessoas podem ter uma construção de sexualidade homossexual? Cri, 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 cri,
acontece quando você tem muitas pessoas para trabalhar e um número pequeno de empregos? Lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura, demanda de empregos é muito grande e o número de empregos é pequeno. O que acontece com o salário? O que acontece quando eu tenho um monte de emprego e muito pouca gente para trabalhar? O que acontece com o salário? Exatamente. Então, por que é interessante que tenha mais pessoas do que emprego para trabalhar? Exatamente. Cada vez que você tem uma crise no capitalismo, o controle sobre a reprodução aumenta. A ideia de que você precisa continuar reproduzindo pessoas, principalmente nas camadas mais pobres, onde os salários são menores, é crucial. E que você mantenha os salários baixos e que você mantenha as pessoas procriando e que você mantenha um estrito controle, principalmente sobre leis de aborto, a liberdade das mulheres e as políticas e direitos para pessoas homossexuais. Por quê? Porque se todo mundo achar que pode, epa, maravilha, que festa do caqui, todo mundo vai virar viado. Agora, todo mundo vai virar viado e todo mundo vai adotar uma criancinha africana, certo? Não, errado. A ideia é que todo mundo continue sendo heterossexual, cristão, não usando camisinha e se reproduzindo. Porque o capital precisa de pessoas para trabalhar. E é assim que essa estrutura de poder funciona. Ou vocês acham que estão vendendo para vocês que casamento é uma coisa legal à toa? Vocês nunca ouviram falar que depois que você casa, 12 meses depois, o número de relações sexuais cai pela metade? Que filhos tiram pelo menos 50% da sua renda? Não é, mas é verdade, todo mundo sabe disso. Vocês sabiam que o trabalho de uma mulher casada aumenta quase 40%? Casamento é bom para quem? É bom para o homem, é bom para o capitalismo, é bom para a indústria de fraldas. Para mim, não é. Desculpa, gente. Vou falar a verdade, já fui casada 2 vezes e não é. Não é um bom negócio, principalmente para mulheres, principalmente para LGBTs, porque eles são a parcela que menos se casa e menos tem filhos. E quando eles se casam, eles gastam dinheiro em quê? Gente, em viagem, Balenciaga. Vocês entenderam? Por que é importantíssimo controlar a reprodução e a sexualidade das pessoas e continuar produzindo contos de fadas e comédias românticas heterossexuais? É muito importante que o conto de fadas continue existindo, que a história do casamento feliz e de happily ever after continue existindo. Felizes para sempre tem que continuar existindo. A gente tem que acreditar que a nossa felicidade existe e reside entre as pernas de um homem heterossexual, se você é mulher, e entre as pernas de uma moça, se você é um rapaz. Independentemente de se você tem uma construção de sexualidade homossexual ou bissexual, como é o meu caso. E se você tiver, você tem que reprimir. Porque a sociedade inteira vai dizer para você que isso daí está errado. Porque é assim que funciona o controle reprodutivo do Estado. É assim que funciona o controle reprodutivo da igreja, que são as instituições principais. E é assim que funciona o controle reprodutivo da escola, dos meios de comunicação. Ou vocês acham que a nossa língua só tem 2 gêneros à toa? Uma coisa que o amigo ali falou é que em outras culturas não é que é normal outras construções de gênero e sexualidade, é que em outras culturas existem mais de 2 gêneros. Existem culturas com até 5 gêneros. Existem culturas em que, assim, não é que existe um respeito à homossexualidade, é que as pessoas não estão nem aí com quem você transa. Elas estão preocupadas se vai chover, se vai ter colheita, se vai ter caça. Elas estão preocupadas em cuidar da própria vida, da vida espiritual e da vida comunitária da sua comunidade. Elas não estão preocupadas em cuidar do cu das outras pessoas. Entendem? É uma outra forma de enxergar o mundo. Como ela disse, é uma outra cosmovisão. A cosmovisão capitalista precisa que uma pessoa vigie a vida da outra. Entende como não é só uma questão de opinião, é uma questão de controle? Por isso que a gente precisa ficar muito esperto. Até onde você está sendo uma pessoa preocupada com a outra pessoa, preocupada com a saúde daquela pessoa, ou você está controlando ou ajudando que um sistema inteiro, uma estrutura inteira, controle a vida e a estrutura social daquela pessoa. Não para benefício seu, para benefício de outras pessoas. E só... Eu posso só fazer mais um comentário na fala maravilhosa dela,
E aí, quando só a ideologia de gênero, desse padrão heteronormativo, só a ideologia racista não dá conta, aí eles matam. A gente tem, estatisticamente, hoje, no Brasil, quantos anos a pessoa tem ao longo da vida? A estimativa de vida das pessoas está em torno de uns 70 anos. A população trans tem uma estimativa de menos de 35 anos. Isso não é só opinião, sabe? Isso é uma estrutura de poder. É a mesma lógica. Se você parar para pensar, dentro do mercado de trabalho, as pessoas mais empregadas são homens, dentro da meia-idade, a partir dos 25 anos até mais ou menos 50, 55. Os menos empregados são jovens, negros e mulheres. Mulheres a partir de 40, 50 anos, mais ou menos a minha idade, eu estou com 38, logo eu estou chegando na não empregabilidade. Estão fazendo parte do grosso dos nossos quase 15% de desempregados, jovens, negros e mulheres negras. O que você faz com todos os dissidentes de gênero, de sexualidade, todos os dissidentes de raça? Porque já que eles não são os privilegiados, mesmo nesse pequeno pool, nessa pequena piscina de empregos que nós temos, já com os salários diminuídos por causa do excesso de pessoas. Quando tem gente demais, já tem gente demais, já tem excesso, já está dando muito trabalho, muita gente sem fazer nada, já está dando bagunça. O que a gente faz com excesso? O que acontece na natureza quando você tem um excesso de uma espécie num ambiente muito pequeno? Quem é bom de biologia aqui? E sabe o que acontece com uma espécie quando você tem um excesso de uma espécie num ambiente muito pequeno? Eles se matam, lemingues se jogam de cima do penhasco. Que mais? Que outro exemplo vocês têm? Morre de fome. Nós somos muito eficientes, a gente mata a própria espécie. A gente cria sistemas muito legais chamados Estado, por exemplo, que pega a população preta jovem, quando ela está com um saco de pipoca, nossa, uma arma, pá. Um guarda-chuva, não. Uma escopeta, não. Ah, não, foi uma briga de trânsito, mata. Bebê no carrinho, no coisa da mãe. Matou. Ah, se tivesse na escola, matou também. Nós temos uma situação de controle populacional de pobres, que são a praga social no Brasil. O nosso problema, gente, as pessoas dizem que o problema do Brasil é a corrupção. Na verdade, as pessoas estão plenamente convencidas de que o problema do Brasil é o pobre e o preto. Por isso que eles matam. Vocês já viram um corrupto morrer? Qual foi a última vez que vocês souberam de alguma grande manchete de um corrupto que morreu? De tiro, de forma violenta. A praga do Brasil estão matando a tiros? Então, o problema do Brasil não é corrupto, o problema do Brasil é pobre e preto. É essa população que estão matando a tiros. Não se deixem enganar, gente. As pessoas são muito, 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 muito espertas em utilizar de todas as formas de ideologia, de todas as formas de aparelhos ideológicos do Estado para convencer vocês de que nós temos um problema estrutural de corrupção que vem de baixo para cima e não de cima para baixo. E que estamos utilizando meios para acabar com esse problema lá em cima, quando, na verdade, está se fazendo a limpa aqui embaixo do que eles chamam de excesso de pessoas. Certo? Então, é esse mesmo controle que eles fazem. Travesti é excesso. A gente não dá emprego, vai para a criminalidade. Foi para a criminalidade, matou. E se a gente não mata a população jovem preta, a gente exclui do mercado de trabalho, eles vão para a criminalidade, o que resulta em hoje, a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. E que nos últimos 10 anos cresceu mais de 600%. E que 80% dessa população que está encarcerada é população não branca, é população negra e parda. E que essa mesma população, ela é o maior crime que elas estão enquadradas é do tráfico. E, gente, às vezes é tráfico ínfimo, tá? E assim, quando a gente pensa que o maior crime é tráfico, às vezes é tráfico ínfimo. A gramagem para você ser preso é 50, a pessoa é pega com 48. É coisa assim. E assim, 40% dessas pessoas, ainda que estejam incorridas dentro do crime de tráfico, não foram nem julgadas. Se vocês pararem para pensar que a gente já tem a maior população carcerária, 40% dessas pessoas não foram nem julgadas, não se sabe nem que crime que elas cometeram, se é que cometeram algum crime.
e que a mesma quantidade de droga, dependendo do local do ponto da cidade onde você está, você não vai ser preso, você vai ser liberado, na verdade você vai ser vigiado para poder utilizar da melhor forma, ou você vai ser preso. E uma pessoa com um helicóptero com 500 quilos de pasta base não é presa? E ainda vira ministro depois? Vocês dizem para mim que o problema do Brasil é o tráfico de drogas. Não, o problema do Brasil não é o tráfico de drogas, é a falta de vergonha na cara. Eles não têm raiva de traficante, eles têm raiva de preto e de pobre. É isso que eles querem eliminar. E eu, como preta e pobre, vou dizer para vocês, e mãe de um pretinho e pobre, cara, eles vão pastar muito para matar a gente, porque a gente é muito difícil de morrer. Eu queria colaborar com essa... Quando a gente está falando de extermínio, de genocídio, a gente pensa nesse mais grosseiro, né, que é com a arma. Nós também temos o genocídio através da nossa saúde. Quando você fala da saúde da mulher negra, que é das mais esquecidas que nós temos, né? Quando a gente pensa que a gente teve uma redução do número de mulheres sujeitas à violência, olhando as brancas. Quando você coloca nas negras, teve um aumento. Nós chegamos muito perto, falando sobre pessoas vivendo com HIV, nós chegamos muito perto de zerar a transmissão vertical. O que é a transmissão vertical? É a mãe passar para o filho, né? O HIV. Por que nós não chegamos tão perto disso? Não obtivemos ainda esse resultado? Porque a mulher negra, ela é negligenciada no pré-natal. Então, ela não vai saber que tem o HIV, ela vai transmitir para o filho, ela vai amamentar esse filho, e aí esse filho tem HIV. Entendeu? Nós chegamos muito perto de que as crianças nascessem de mães vivendo com HIV e elas não tivessem. Mas isso é sem querer? Não, é propositado. São essas mulheres negras que vão estar sujeitas. As mulheres negras, elas são mais sujeitas à infecção ao HIV. Por quê? Elas vivem mais relacionamentos abusivos. Já que a gente falou que elas estão mais sujeitas à violência doméstica... Eu ia dizer para você que assim, existem várias formas de matar, e uma das formas de matar é você negligenciar a vulnerabilidade. Por exemplo, você está vendo uma pessoa andando na beira do abismo e você está vendo uma pessoa andando num lugar seguro. Qual dessas pessoas você tem que proteger? Exatamente, é a pessoa que está na beira do abismo. É ela que precisa. A pessoa que está no mar alto e a pessoa que está na piscina de criança. Qual dessas duas precisa de uma boia? Entende? Eu sou anti-Estado, mas eu acredito que tanto a política horizontal comunitária quanto as políticas públicas têm uma função: dar a boia para aquela pessoa. As mulheres negras, elas recebem menos analgésicos na hora do parto. Elas têm menos consultas de pré-natal e menos exames pedidos. Se você pedir um exame hoje, eu estou fazendo exames para poder tirar um tumor que eu tenho nas costelas. Faz 3 meses que eu estou tentando fazer esses exames. Então, assim, o meu tumor já cresceu quase 4 centímetros desde essa época para cá. Então, assim, as mulheres negras têm mais chances de ter. Quando você tem calcificações... Eu não sei se vocês fazem. Gente, meninas, principalmente as meninas negras, façam autoexame a partir dos 18 anos, todo mês. Tá? Se você tiver qualquer alteraçãozinha, corre para o posto de saúde, marca e vá fazer mamografia e todos os seus exames. Mulheres negras têm mais tendência a ter calcificações e pequenos nódulos. Essas calcificações podem endurecer e podem formar nódulos cancerígenos no futuro e mais cedo do que em mulheres brancas. Por quê? Já sabe. Entendeu? Mas é uma tendência que mulheres negras têm a ter algum tipo específico de calcificação que não é estudado, não é mapeado. Está sendo agora mapeado por algumas poucas mulheres negras que entraram dentro do campo da oncologia, enfermeiras principalmente, que começaram a mapear isso e estão descobrindo isso dentro da assistência social e da enfermagem e estão alertando médicos para coisa. Como é que você mata uma população vulnerável? Você descobre que ela tem uma vulnerabilidade a mais, você fecha os olhos e olha para o outro lado. Entende? A gente que trabalha com educação, a gente também tem que trabalhar... A ideia da Bell Hooks de educação é quando você dá aula para um aluno,
você tem que dar, ela trabalha com a ideia de educação holística. Não adianta você tentar dar aula para um aluno cotista, um aluno negro, um aluno de periferia, se todo o entorno dele não está favorável para que essa educação aconteça. Então, assim, eu tenho alunas que estão em estágio final de gravidez, que não estão conseguindo fazer pré-natal, eu vou falar para ela, não, querida, corre, porque é o prazo do mestrado. Se eu não resolver o problema imediato dela, que é terminar de fazer o pré-natal, ou fazer os exames que ela precisa fazer para saber se o feto dela... Sabe? Tipo, tem coisas que são imediatas para o seu aluno poder sentar a bunda e terminar o projeto. Se você não trabalhar o holístico do aluno, não adianta. A ideia global do ser humano que está ali dentro do teu programa de estudo é anterior a fazer um programa de estudo. E eu acho que quando você pensa em uma política pública, você tem que parar para pensar na ideia global do ser humano que está ali. E quando se trata de políticas públicas para a minoria, eles pensam na ideia global de um universal de ideal de humano, dos direitos humanos que está aqui, que é o direito humano branco. Nunca é para a pessoa que está na beira do abismo. É por isso que a gente não é alcançado. E é por isso que toda vez que você pensa numa política pública direcionada, o direito o cidadão branco do direito humano universal fala, somos todos iguais, mas somos todos iguais aqui. Se vocês pegarem, quem é que tem internet no celular aí? Pega o celular. Todo mundo. Oi? Não funciona aqui? Não funciona aqui? Alguém tem acesso à internet? Alguém? Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi. Alguém consegue abrir o Google? Tá, abram o Google, digitem aí. Violência contra a mulher. Imagens. Estamos falando de política pública agora, tá? E sobre formas de matar. Desculpa, eu esqueci o seu nome, meu amor. Moço dos cabelos bonitos. Cadu. Certo. Abriu no Imagens? Quantas imagens de mulheres negras você vê? Conta. Nas primeiras 20. Oi? Todas as primeiras 20 imagens são de mulheres negras. Agora, políticas, combate à violência contra a mulher. Aí vão aparecer todas as políticas públicas e campanhas de diminuição de violência. Toda vez que você tem uma campanha de diminuição de violência, eles reúnem uma equipe. Essa equipe vai pensar, como é que a gente vai criar uma comoção para que as pessoas parem de bater nas mulheres? Sim, gente, é necessário você criar uma equipe de mídia para dizer para as pessoas, parem de bater nas mulheres, parem de matar as mulheres. Conseguiram? Google? Elise, enquanto eles procuram, deixa eu só uma questão aqui. O pessoal da escola tem um tempo aí para poder pegar o ônibus para ir embora, né? Então, como que vai ser a dinâmica aqui? Eu estou sugerindo que ela faça, que ela está querendo fazer uma pergunta. Se tiver alguém mais, a gente só vai mais... a gente tem mais 5 minutos, né? Então tem que ser uma coisa bem breve. Eu convido depois todo mundo tirar uma foto junto aqui. O pessoal vai ficar reunido. Chegou também, né, o nosso colega Rogério, que é do Movimento de Ciência e Tecnologia Pública, pela Ciência e Tecnologia Pública, que também vai participar. E está chegando mais pessoal aqui depois do almoço para a gente fazer a roda entre os movimentos aqui fora no hall, tá? É aqui que a gente vai depois do almoço. Vou passar então para a pergunta. Meu nome é Kelsey. Na verdade, eu queria complementar um pouquinho o que você falou, que as pessoas querem matar negros e pobres. Isso também acontece muito na questão do aborto, que a maioria das mulheres que morrem fazendo aborto são mulheres da periferia, negras, e eles não querem legalizar o aborto porque assim elas vão viver. E o aborto ele já acontece, só que com as mulheres ricas, porque elas pagam o médico, pronto, acabou. E as mulheres negras, elas... ai, gente, não sei se expressar direito. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Alguém conseguiu abrir campanhas de combate à violência contra a mulher? Alguém abriu? Combate à violência contra a mulher, imagens. Imagens? Quantas mulheres negras tem? Nenhuma. Campanhas de combate, nas primeiras 25, vocês vão encontrar no máximo uma campanha, que é a campanha do Guelé 10.
Eu sei disso porque eu fiz essa amostragem durante os últimos 6 meses. É por isso que a gente teve um aumento de 60% nos feminicídios das mulheres negras e uma diminuição de quase 17% no feminicídio das mulheres brancas. A lei de feminicídio, na verdade, foi uma lei proposta pelo que a gente chama de a bancada do batom, que são mulheres brancas conservadoras, que fazem um lobby desgraçado no nosso Congresso, que aprovaram a lei do feminicídio, mesmo que a lei do feminicídio faça com que nós tenhamos uma pressão legalista para que homens sejam mais condenados por crimes. A lei do feminicídio é a Maria da Penha também. Sejam mais condenados por agressões contra mulheres. É como se você tivesse um aumento das penas e uma maior legalização das penas contra a agressão contra a mulher. Mas o que isso acontece? Isso faz com que mais mulheres sejam atreladas ao sistema prisional por causa de homens pobres e negros, acusados de violência, e homens brancos continuam saindo ilesos mesmo quando eles agridem as suas mulheres na sua classe social. Porque as mulheres pobres e negras são as maiores vítimas, mas elas não são vítimas apenas dos homens da sua classe social. Elas são vítimas dos patrões, elas são vítimas dos homens que pagam programa, principalmente mulheres negras transexuais. Esses caras continuam saindo ilesos dos feminicídios que eles praticam. Então, assim, a ideia de que as leis vão nos proteger ainda não se realizou. A ideia de que uma campanha social e de mídia para humanizar as mulheres, mas não só as mulheres de uma casta específica, precisa ser prática. Então, Graça, eu vou agora passar. Você quer começar com a... Agora a gente vou, para finalizar, 2 minutos para cada um que quiser falar e a gente termina aqui, né? E a gente vai ter que encerrar por conta do horário também do pessoal de pegar o ônibus. Tá? Mas nós ficamos aqui, temos 2 dias, né? Tá, bom, eu acho que era... tentando pensar assim como amarrar algumas coisas, especialmente porque a maior parte da galera que veio, né, para trocar também, mas ouvir, são jovens que estão aí no ensino médio, né? E aí a gente traz aqui coisas muito complexas e difíceis, né? Porque é a realidade do país que a gente vive, né? De não respeito às culturas tradicionais, de violência contra a mulher, do genocídio da juventude, da população negra, da mulher negra, da saúde, enfim, da economia, de tudo isso. E aí, para a gente não ficar, eu acho que no sentido de o mundo está perdido, né? Eu acho que, né, eu fiquei aqui refletindo enquanto rolava as falas e lembrando de algumas histórias, enfim, e algumas coisas que eu tive a oportunidade de ler e de estudar, mas desse entendimento de as coisas não estão perdidas, né? Mas no sentido de que a gente tem que estar sempre cada vez mais unido, né? E na coletividade. Então isso parece ser uma coisa super chavão, né? E tal, mas não é, né? Isso é milenar, né? E aí, enquanto eles estavam cantando, eu estava lembrando disso. Do poder e da força que a coletividade tem, né? E tem um cara que é um antropólogo francês que chama Pierre Clastres e ele escreveu uma das etnografias dele é a Sociedade contra o Estado e ele fez um estudo na América do Sul, na região do Uruguai com guaranis, se eu não me engano, há, sei lá, 60 anos atrás. E ele, no estudo que ele fez, né, que é um estudo de um homem branco da Europa, mas que eu lembrei agora que ele vai falar que a individualidade é uma doença, né? O que ele conseguiu, parte do que ele conseguiu apreender daquela vivência é de que o individualismo é uma doença, é entendido como uma doença. Então, o que isso quer dizer? Que o não estar coletivo, o não fazer coletivo, mata. Entendeu? Então, que sabedoria mais incrível a gente pode tirar de tudo isso, né? De que se você só pensa em você ou só no que o seu grupo social representa, né? Ou no que a identidade de determinado grupo social tem uma prioridade de vida, né? Inclusive, é óbvio que isso vai gerar morte, né? Então acho que de sair com esse pensamento de que o coletivo é a coisa mais importante que a gente pode
conservar, trabalhar e manter. Seja ele qual for, né? Seja a sua família, não, mas a minha família não me aceita, eu discordo da minha família. Então, é o seu colega na sua escola, é um coletivo identitário específico que você faz parte ou conheceu. Então, é estar em coletivo e não estar sozinho, né? Eu acho que aí para todas as diversas pontos aí que a gente falou. E era isso. Então, eu aprendi tanta coisa em tão pouco tempo que eu, analisando assim, parece que passa uma coisa na minha cabeça assim, fica dá um tilt aqui, dá uma parada aqui, né? Então, tratando sobre a violência contra a mulher, eu tenho um ponto de vista, né? Eu acho que existe uma história bíblica muito famosa, né, como a mulher adúltera, né, que foi levada até Jesus, né, onde existia uma lei no Antigo Testamento onde falava que era para ser jogado os dois homens, né, as duas pessoas pegam em adultério, existe no Antigo Testamento. E nisso levaram uma mulher que foi pegada em adultério, chegaram para Jesus, essa mulher foi pegada em adultério e precisa ser julgada, né? E eu fiquei lendo esse versículo, lendo, e me faltava alguma coisa, estava me faltando um ponto de vista, né? E por que não trouxe o homem junto com a mulher adúltera, né? Existia uma lei para os judeus onde era para ser julgado tanto o homem quanto a mulher, né? E levado à morte, né? E nisso levou só a mulher. Aí eu me perguntei, quem era o homem que estava com a mulher? Quem que poderia me responder isso? Ninguém me respondeu? Você pode ter certeza que era um homem da lei. Você pode ter certeza que era um homem branco. Você pode ter certeza que era um homem que estava sendo protegido por outros homens. Isso é fato, né? Então, a questão desse pré-julgamento, nós já temos essa essência. No nosso, eu posso falar assim, acho que a prioridade aqui no meio entre nós indígenas, não existe isso, porque nós focamos muito a questão natural, natureza. Por isso nós, na questão de homossexualidade, cor, raça, de onde vem, porque tem cabelo branco, amarelo, nós não distinguimos isso. Nós distinguimos o natural. Você é natural, né? Ponto. O seu desejo é natural, o seu ponto de vista é natural, você caminha natural, você come natural. Para nós é tudo isso. Distingue isso. Acho que pode falar com natureza nisso. Então isso envolve muito o nosso povos indígenas. Eu tenho um indígena muito famoso do meu povo que mora na aldeia, nasceu e vive até hoje. Foi o primeiro professor, né, sem ter formação nenhuma acadêmica. Foi o primeiro professor do meu povo. Eu acho que isso ele já está mais ou menos em torno de 86 anos. Ele é homossexual, é o viado, né, da aldeia. Todo mundo respeita ele. Todos nós respeitamos eles. E respeita com maturidade. Ele fala, ele é o único benzedor na nossa aldeia, né, e nós respeitamos ele muito. Então eu acho que essa questão do que você quer, do que você vai ser, do que você busca, do que você veste, isso para nós, povos indígenas, isso não tem uma visão base. Apesar que nós ainda temos aquele preconceito ainda, tem isolado, quase dois isolados, que chega uma pessoa homossexual ou uma mulher do cabelo ruim, do cabelo bom, mas nós não foca nessa questão. Nós foca no natural. Você é natural, independentemente da sua escolha. Tá? Só isso. Eu quero dar 2 recados aqui para o pessoal aqui, principalmente para o pessoal aqui da Escola de São José dos Campos. Eu, além de fazer parte da Revolta, eu faço parte de outro coletivo chamado Mães pela Diversidade. E eu queria dizer para vocês que tem uma coordenadora do Mães pela Diversidade. São mães de pessoas LGBTs que se organizaram para formar esse grupo, para defender os direitos dos seus filhos. Tem uma coordenadora aqui em São José dos Campos, que ela chama Adriana. Então, se vocês conhecem, se vocês são LGBT, se vocês conhecem alguma pessoa LGBT, principalmente nessa época que a gente está vivendo, que a gente está vendo várias agressões até na família, procurem a página do Mães pela Diversidade no Facebook, é só digitar Mães pela Diversidade. Entre em contato com a gente, que a gente põe em contato com a Adriana, e ela pode ajudar os seus amigos e vocês quando precisar. E outra coisa que eu queria passar para todo mundo, é uma iniciativa que começou agora em São Paulo, por causa das agressões que estão acontecendo, relacionadas às eleições, chama ACOD, que é uma plataforma que reuniu juristas e psicólogos para ajudar as pessoas a denunciarem essas agressões virtuais e a lidarem com
o baque mental que isso causa. Então também no Facebook é só colocar a COD que você acha essas coisas. É só esses 2 recadinhos.